Estão definidos datas e horários dos confrontos das semifinais do Brasileirão Feminino de 2024. O São Paulo recebe a Ferroviária e o Palmeiras recebe o Corinthians nos jogos de ida. Nós vamos trazer para vocês aqui mais ou menos uma provável escalação das 4 equipes para esses 2 grandes duelos. Quer saber mais? Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino brasileiro. Em destaque, as semifinais do Brasileirão, chegando na sua reta final, certo? Mas antes, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, se você ainda não é inscrito, peço essa gentileza que você deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. O Vlog do Franco é a casa do torcedor no futebol feminino. Não importa que equipe você torce, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Conto com vocês. Se inscreva aí, deixa seu like. Certo, gente? Pois bem, definido as datas e horários dos jogos das quartas de finais, das semifinais do Brasileirão Feminino de 2024. Pois bem, as 4 melhores equipes do futebol brasileiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária, se confrontam nessas semifinais para assim decidir quem vai para a grande final do Brasileirão Feminino de 2024. Vamos começar trazendo para vocês, vamos trazer uma provável escalação, galera, mas tirando em base a última escalação que os técnicos escolheram aí nas quartas de finais, porque a gente sabe que deve mudar muito pouco, certo? Então o Franco vai trazer para vocês aqui uma base mais ou menos detalhada sobre a última escalação. Nós sabemos que pode haver alguma mudança dos técnicos referente a lesões, jogadoras e atletas que estarão de volta para esses confrontos, pois assim a gente terá uma grande noção como será esses 2 grandes duelos. Vamos começar então falando de São Paulo e Ferroviária, que vai acontecer segunda-feira às 9h30 da noite no Canindé. E o jogo de volta está marcado para o dia 8, domingo, às 16 horas. A Ferroviária recebe o São Paulo. Mas aí é outra história. Nós vamos trazer para vocês aqui um pré-jogo dos 2 duelos, tá certo? Então vamos lá. Pois bem, como é que o Thiago Viana pode entrar com a sua equipe para esse grande confronto contra uma grande equipe que é a Ferroviária? Vamos tirar em base o último jogo de São Paulo, que foi contra o Grêmio, certo? Pode haver algumas mudanças, porque eu acredito que a Dudinha já deve estar indo já para jogar na seleção sub-20, que iniciou o Mundial agora nesse final do mês, eu acho que dia 31 começa o Mundial, certo? E a Dudinha já foi para lá, Dudinha, Vicky Amaral, certo? Como a Ana Flávia, aliás, a Ana Flávia foi desconvocada porque teve uma lesão grave, certo? No quadril, então a técnica Rosana chamou de a Fernanda da Ferroviária para substituir a Ana Flávia. É uma pena, uma jogadora jovem, promissora, que com certeza via esse Mundial um grande salto na tua carreira. Mas não fica triste não, Ana Flávia, você vai ter muitas oportunidades, porque você é muito craque. Pois bem, galera, olha só, vamos tirar em base então como o São Paulo do Thiago Viana pode entrar para esse confronto contra a Ferroviária. Vocês sabem que eu sou totalmente contra a escalação que ele faz, né, as escolhas dele para o time titular de São Paulo, mas nós vamos trazer aqui a nossa opinião. Olha só, ele pode entrar aí com a Carlinha, a Letícia Alves, a Cacá, a Analice,
Aline, Camilinha, Ariel Godoy, Bia Menezes, Mariana Santos, Dudinha e a Robinha. Pois bem, agora vamos dar a nossa opinião. Pois bem, na defesa, Letícia Alves, Cacá, Analice e Bia Menezes, não tenho que tirar. Para mim, essa é o quarteto titular do time do São Paulo. Agora o problema é no meio de campo, certo? Olha só, no meio de campo ele pode entrar com a Aline, certo? Camilinha e a Robinha. Pois bem, a minha opinião aí, gente, eu entraria aí com a Aline, a Camilinha, certo? E como a Dudinha não vai jogar, certo? Eu colocaria aí a Rafa Mineira, certo? E jogaria a Camilinha mais pra frente. E no lugar da Robinha, eu entraria com a Maressa, certo? Essa é a minha opinião que eu faria com esse time. Eu entraria com a Rafa Mineira, certo? No lugar aí da Mariana Santos, jogava a Camilinha mais pra frente e entrava com a Maressa no lugar da Robinha, certo? Então, essa é a minha opinião. E como a Dudinha não vai jogar, certo? Ele pode entrar aí tanto com a Lari, certo? Para fazer essa dupla de ataque com a Ariel Godoy, certo? Ou ele pode também entrar aí com a Dai Silva, que para mim a Dai Silva tem a mesma característica da Dudinha, só que a Dai Silva tá tendo pouca oportunidade, certo? Essa é a minha opinião, certo? Eu mudaria aí nessa escalação. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários se vocês fariam alguma troca aí, ou se esse time do Thiago Viana é o time que vocês consideram o time titular do São Paulo, certo? Então, tá aí pra vocês a minha opinião, o que eu mudaria nessa escalação. Mas, gente, tirando a Dudinha, que eu acho que não vai jogar, certo? Deve entrar ou a Rafa Mineira ou a Lari aí, certo? No lugar, certo? Fora isso, ele deve entrar com a mesma equipe. Pois bem, vocês sabem, né? Agora vamos então à equipe, o grande elenco da Ferroviária, gente. A Jéssica de Lima olha pro banco, ela tem várias opções, certo? E outras opções jovens, meninas jovens, certo? Que pode entrar e fazer o seu papel direitinho no time titular. Pois bem, como é que a Jéssica de Lima pode entrar? A Luciana, vocês sabem que não tem como mexer, né? A Catiúcia, Rafa Soares, Luana e Fátima Dutra, Cris, Duda, a Micaele, Milena Carioca, Neném e a Júlia Beatriz. Pois é, o que o Franco faria aí, certo? Aqui na defesa, eu só tiraria aí a Fátima Dutra e colocaria a Catiele. Aliás, vamos ficar de olho na Catiele aí, gente, que é uma grande jogadora que começou muito bem na Ferroviária, mas aí de repente, não sei o que aconteceu, a Jéssica de Lima está preferindo deixar ela no banco. É uma grande jogadora, vamos prestar atenção aí, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, que é uma grande lateral, a Catiele, hein, gente? Pois bem, então eu colocaria a Catiele aí no lugar da Fátima Dutra. E também o que pode acontecer aí, gente, ela tem uma Raquel, que é uma grande jogadora também. Uma grande jogadora. De repente, ela pode optar em colocar a Raquel no lugar da Cris, certo? Isso é o que o Franco tá achando. E no lugar da Júlia Beatriz, ela de repente pode ir com a Patrícia Sochó, ou então, certo? Cadê ela? Cadê se ela tá aqui? Eu não tô vendo ela aqui, certo? Ela não tá no... Ah, não. Eu ia falar da Nath Vedito, mas a Nath Vedito vai para a seleção sub-20. Então, infelizmente, ela não vai estar disponível para esse jogo. Então, ela pode entrar com a Lelê também ou com a Patrícia Sochó no lugar aí da Júlia Beatriz. Ou então, gente, a do Santos, que tá jogando demais, certo? Como essa menina tá jogando bola. O que vocês acham? Vocês acham que essa escalação da Ferroviária, a Jéssica de Lima pode mudar? Ela pode entrar com essa mesma escalação que enfrentou o Internacional? Pois bem, na minha opinião, o time titular, eu só mudaria aí a Fátima Dutra, que é o time da Ferroviária, é bem completo. Colocaria a Catiele, certo? E aí, no lugar da Júlia Beatriz, ou a Sochó, certo? Ou, como a Nath Vedito não tá, pode ser também a do Santos, uma menina jovem que joga demais. Então tá aí pra vocês o que eu acho que pode ser a escalação
da técnica Jéssica de Lima para enfrentar o São Paulo no Canindé, segunda-feira às 9h30 da noite. E agora nós vamos falar do outro confronto, a outra chave, certo? Que é Palmeiras e Corinthians, que jogam nesse domingo às 10h45 da manhã. Horário maravilhoso, todo mundo vai estar ligado para assistir esse jogo às 10h45 da manhã, certo? O estádio Jaime Sintra vai estar lotado, porque é um ótimo horário, certo? Vão fazer caravana de São Paulo para ir pro Jaime Sintra, para os torcedores do Palmeiras assistir o jogo, né? Que ironia, né, galera? Um jogo desse tamanho, 10h45 da manhã em Jundiaí. Olha só, hein? Olha só. Pois bem, como é que o Palmeiras pode escalar a equipe, a boa técnica Camila Orlando para enfrentar as brabas do Timão? Pois bem, a Camila Orlando, no jogo contra o Cruzeiro, ela escalou as palestrinas com a Natasha, a Bruna Caldeirão. Como jogou a Bruna Caldeirão, hein, gente? Como tem raça essa menina, hein? Poliana, certo? E a Pati Maldané, certo? Além da Juliette. Meu Deus do céu, como essa Juliette está jogando bola. É incrível, gente. Eu não lembro quando ela estava no Corinthians, que ela saiu do Corinthians, acho que foi em 2022, se não me engano, né, gente? Ajuda aí, que ela saiu do Corinthians, né? Eu não lembro dela estar jogando tão bem no Corinthians como ela está jogando, pelo menos nessas 4 últimas partidas que eu assisti o jogo do Palmeiras. A Juliette está jogando demais, gente. Também com um elenco bom desse, né, ela vai jogar e está saindo muito bem. Assistência, faz gol, é incrível como a Juliette tá jogando bola. Pois bem, Ingrid no meio de campo, Diane, né? A Diane e a Ioreli Rincon no meio. Olha que meio de campo, hein, galera? Olha que meio de campo, certo? E ainda temos aí a Isadora, certo? E a Laís Estevão, juntamente com Amanda Gutierrez no ataque. Gente, lembrando que olha só o que a Camila Orlando tem para esse jogo. Ela tem aí Fê Palermo, certo? A Brena Carolina, que de repente aí, Franco aqui, eu entraria aí com a Diane, certo? A Ioreli Rincon e a Brena, certo? Formaria aí esse triângulo aí no meio de campo com essas 3 grandes jogadoras, certo? E no ataque, eu acho que não poderia faltar também a Tainá Maranhão, mas a Laís Estevão também tá jogando muito, né? Então, uma dor de cabeça interessante para Camila Orlando. Olha só que ela tem no banco: a Tainá Maranhão, a Espinales, né? Ainda tem a Esquerdinha, tem a Dudinha que tá entrando, tá jogando bem também. E na defesa ela também tem a Flávia Mota, certo? Na defesa eu não mudaria muito, certo? Com exceção no meio de campo, que eu acho que a Brena, apesar que ela tá voltando de lesão, a Camila Orlando tá colocando ela aos poucos, mas vai saber, gente, se ela não vai optar de colocar aí Diane, Brena e Ioreli Rincon. Olha que meio de campo de respeito, hein, gente? Pois bem, e é no ataque Laís Estevão e Amanda Gutierrez, que é o artilheiro do campeonato com 14 gols. Ninguém mais alcança a Amanda Gutierrez. O que vocês acham dessa escalação do Palmeiras? Um time de respeito, hein? Mas vocês acham que ela pode mudar? Ela pode entrar com a Brena de titular, com a Tainá Maranhão de titular, certo? E lembra que ainda tem a goleira, a Tápia, que ainda tá voltando aos poucos também. Se ela estivesse em boas condições, eu iria com ela de titular, mas eu acredito que ela não tá ainda 100%. Vocês concordam com essa escalação? Vocês acham que a Camila Orlando deve mudar? Ela deve entrar com a Brena? Ela deve entrar com a Tainá? Ou não? Coloque aí nos comentários se vocês faziam alguma mudança no time das palestrinas, certo? A Juliette, certo? E Pati Maldané e Poliana, pra mim, não podem sair desse time, certo? Agora tem aí a Ingrid Lima também, que é ótima, né? Pra ir ser a pitbullzinha entre a zaga do Palmeiras. Mas nesse momento,
Se a Brena tiver 100%, eu tiraria a Ingrid para colocar a Brena no lugar e aí formar esse triângulo aí com a Brena, a Diane e a Ioreli Rincon. Vocês concordam ou não concordam? Coloca aí nos comentários, vamos discutir, certo, gente? Pois bem, gente, agora, para finalizar, vamos falar do grande favorito para esse título, que é as Brabas do Timão. Pois é, eu acho que o Corinthians, com todo o problema, que eu não acho que tem tanto problema assim, que afinal de contas ficou em primeiro, certo? Com 5 pontos de diferença do segundo colocado. Então o Corinthians é o grande favorito para levantar esse título e favorito também para esse duelo contra o Palmeiras, certo? O pessoal fala aí que o Corinthians já não tá jogando mais aquele futebol, as jogadoras parece que não estão inspiradas. Beleza, gente, eu até concordo que talvez não esteja jogando aquele futebol, mas temos que lembrar que as outras equipes também cresceram, certo? Em contratações, certo? E o Corinthians perdeu muitas peças durante o torneio, certo? Todo mundo tá lembrado aqui quantas jogadoras o Corinthians perdeu e fora as jogadoras que estão lesionadas. Então o Corinthians tá aí com um time mesclado para titular porque não tá podendo contar com todas as suas jogadoras. Mas eu acredito, com a volta das meninas de prata no seu número total, o Corinthians é o grande favorito tanto para o título e para vencer o Palmeiras nas 2 partidas até, certo? Essa é a opinião do Franco, certo? Então desculpa aí os palmeirenses que não concordam comigo. Vocês sabem que eu gosto demais do time do Palmeiras, acho que o time do Palmeiras tá muito ajustadinho, mas eu ainda tiro o Corinthians como o grande favorito. Olha só, como é que o Thiago Viana, vamos tirar em base então o jogo contra o Red Bull Bragantino, certo? No jogo de volta que o Corinthians venceu por 1-0, certo? Pois bem, ele pode entrar aí com a Nicole, Letícia Santos, a Dani Arias, Marisa e a Paulinha, certo? Aí no meio, Ju Ferreira, Vicky Albuquerque e a Duda Sampaio, Milene, Jaqueline e Gabi Portillo. Essa foi a equipe que ele entrou contra o Red Bull Bragantino. E o que a gente faria aí de mudança? Pois bem, gente, contando aí com a volta da Yasmin, eu espero que a Yasmin e a Isabela, a Belinha, estejam disponíveis, certo? Aí vai ter que ver a preparação física dela, como é que elas estão, né, gente? Porque a jogadora voltando de lesão assim, você já colocar num jogo desse, talvez até perigoso, né? Talvez ele opta aí por colocar, entrar com a Letícia Santos e a Paulinha, e aí depois, no decorrer da partida, talvez ele troque, se estiver à disposição, a Yasmin e a Isabela. Porque se elas estiverem bem fisicamente, certo? Para mim, elas são titulares absolutas. Agora, precisa ver como é que está a parte física delas, né? Será que elas vão entrar já com 100% de adrenalina para esse jogo? É uma dúvida, né, galera? Uma dúvida. Mas, se elas estiverem 100%, eu acredito que deveria ser aí a Yasmin e a Isabela, certo? Nas laterais, certo? E aí, na dupla de zaga, não tem o que mudar. Pra mim, é essa mesmo, a Dani Arias e a Marisa. Espero que ele não inventa de voltar com a Érica, né? Pois bem. E o meio de campo? Como é que fica o meio de campo com a Ju Ferreira, Duda Sampaio e a Milene? Olha só. Certo? Então, aí no lugar da Vicky Albuquerque, de repente, ele pode optar aí por entrar com a Yaya, certo? No lugar da Vicky. Certo? Eu acharia que essa seria a escalação no meio de campo correta para o time do Corinthians. Muitos estão falando aí que se a Gabi Portillo, a Gabi Zanotti estiver tudo bem, ela pode voltar a ser titular. Mas, gente, eu acho muito arriscado colocar a Zanotti num jogo desse, certo? Ela pode entrar no decorrer da partida, dependendo aí também do resultado, né? Porque ela tá voltando de lesão, já faz um tempo que ela tá lesionada. Então voltar num jogo desse aí, eu acho meio arriscado, certo? Então eu acho que ele ainda vai optar por entrar com a Vicky Albuquerque ou a Yaya
aí nesse meio de campo, certo? Outra coisa aí é no ataque. Bem, a Duda Sampaio não tem o que falar. A Duda Sampaio e a Ju Ferreira são titulares. A Ju Ferreira, primeiro, que não tem outra que possa fazer essa função dela ali, né? E a Duda, a gente sabe da qualidade técnica que a Duda tem. E aí no ataque, Milene, Jaqueline e Gabi Portillo. Pois bem, para vocês que me conhecem, sabem que eu sou fãzaço da Milene, certo? Para mim, eu não tiraria a Milene nem que me pagasse aí se eu fosse o técnico, certo? Agora, no lugar da Jaque, eu acredito que se a Jenny Gol estiver já ok, ela estiver tudo ok para jogar, eu acho que a Jennifer tem que ser titular. Mas é aquela, né, gente? Será como é que tá a jogadora fisicamente para entrar num jogo desse? Então a gente tem que pensar nisso, né? Como é que vai estar essa jogadora? De repente a gente vê a jogadora no banco e a gente vai, fala do técnico. Não, o técnico deveria colocar a Jennifer ou colocar a Yasmin. Mas como elas estão voltando de lesão, a gente não sabe como é que elas estão fisicamente. Se é uma coisa que o futebol feminino ainda está pecando, é informações de como está as jogadoras, como é que está a recuperação, coisa que no masculino a gente fica sabendo de hora em hora. Se você tem um jogador machucado, você fica sabendo de hora em hora a situação desse jogador. Já no feminino não tem essa, certo? A gente tem que adivinhar, certo? E ir com nossos contatos para ver, né? Ter algumas informações de lesão, se a jogadora vai voltar. Então, é uma parte que o futebol feminino precisa crescer. Pois bem, aí não tem como, eu acho que se ela tiver 100%, beleza, no lugar da Jaqueline. Mas olha, gente, que eu ainda estou arriscando aqui, que ele ainda coloca a Jaqueline no lugar da Milene, certo? Eu acho que existe essa grande possibilidade, se a Jennifer voltar, ele optar pela Jaqueline no lugar da Milene e colocar aí a Jenny no lugar dela aí no ataque, certo? E a Gabi Portillo a gente sabe que também é intocável, pelo menos eu penso assim, né? Não sei o Lucas Piscinato. O que vocês acham, gente? Pois bem, como eu falei para vocês, precisam ver como é que está a Isabela e a Yasmin fisicamente. Será que elas estão prontas, preparadas para entrar nesse jogo? Primeiro, se a gente vê essas meninas no banco, a gente tem que refletir isso, certo? A mesma coisa da Gabi Zanotti e a mesma coisa aí da Jenny, certo? Será que elas estão aptas fisicamente para entrar nesse duelo? Então é coisas que a gente tem que pensar. Agora, que a Milene não pode ser desse time, é minha opinião. Que a Dani Arias não pode ser desse time, assim como a Marisa, é minha opinião, certo? Então, vocês façam a análise de vocês aí. O que vocês acham? Esse seria a melhor equipe? Essa equipe que ele jogou contra o Red Bull Bragantino? Nicole, Letícia Santos, Dani Arias, Marisa, Paulinha, Ju Ferreira, Vicky Albuquerque, Milene, Duda Sampaio, Jaqueline e Gabi Portillo. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Pois bem, eu já falei para vocês, se essas meninas estiverem 100%, então eu sou o primeiro a escalar elas no time titular. Agora, se elas não tiverem, que nós não vamos ficar sabendo, né? Nós só vamos ficar sabendo se ver elas no banco, certo? Então, coisas pra gente pensar, hein, galera? Pois bem, o que vocês acham? Vocês mudariam essa escalação? Vocês entrariam com esse mesmo time que enfrentou o Red Bull Bragantino? Coloque aí nos comentários o que você trocaria e o que precisa, gente, para esse time do Corinthians, né, voltar com aquele ímpeto, o time que amassava, né? O Corinthians não tá amassando mais o adversário como antes, né? Então, o que precisa para isso? Contratações? Por quê? Se precisa de contratações, por que ainda não foi feito as contratações? Porque o Corinthians não pode contratar jogadoras simplesmente para compor elenco. O Corinthians tem que contratar 2 a 3 jogadoras para chegar e vestir a camisa de titular, certo? É assim a minha opinião. Se vocês concordam comigo, coloca aí. Se não concorda, também coloca. Vamos discutir. O que vocês acham, gente? Pode ser essa escalação? Pode não ser? Então tá aí para vocês a minha opinião do Franco, sobre esses 2 grandes duelos. Um de segunda-feira entre São Paulo
e Ferroviária. O jogo será no Canindé às 21h30 e o outro domingo às 10h45 da manhã. O Palmeiras recebe no Jaime Sintra o Corinthians às 10h45. Jogos de ida das semifinais. Já coloque aí para vocês quem são os favoritos do confronto, quem passa, quem não passa, ou quem vence uma partida, quem vence a outra. Coloque aí, certo? Depois nós vamos estar de volta aqui para a gente trazer, certo? Fazer um pré-jogo da grande final, seja quem for aí, nós vamos trazer aqui um pré-jogo para vocês. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado fim de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.